a nossa equipe sendo reforçada nesse plantão. Professor, um bom dia para o senhor. Bom dia, Estevão. Prazer estar aqui com você. Um prazer todo meu. Estou aqui, o professor elegante. Aí, eu aprendi que agora não é mais bege, são tons de terracota, tons, seu blazer todo elegante. Aí, tem sabe? sempre um nome bonito para as mesmas cores. Para as mesmas cores. Para nós é o bege. Aí, o pessoal diz que esse meu terno aqui, eu falo assim, eu quero meu terno preto hoje. Não, Estevão, esse é um terno chumbo e tal. Eu falei, então tá bom. Na verdade ele não é preto, ele é chumbo. Enfim, eu vou ter que fazer um exame de vista aí melhor para ver se a situação fica mais tranquila. Mas nós não viemos falar de cores, né, professor? Viemos falar de mudanças no tempo, como nós temos secas mais severas, chuvas com intensidades, tem onda de calor que pode voltar a ganhar força. Lá na Europa, a gente viu, por exemplo, o pessoal no Roland Garros desistindo de jogos por conta do calor excessivo. E nesses próximos meses, tem aí muita instabilidade. E as previsões climáticas indicam que teremos a volta do El Niño já no final de junho. Professor, deveremos ter um El Niño forte? Já tem até muitos meteorologistas fazendo uma espécie de alerta antes do tempo para os governos se prepararem. É isso mesmo? Bom, os alertas eles são necessários porque a gente não precisa ter um super El Niño, como muitos têm prognosticado, para que a gente venha enfrentar problemas. Por exemplo, o último El Niño que aconteceu foi 2023, 2024, ele até foi chamado de Super El Niño, embora essa categoria oficialmente não exista, né, pelos meteorologistas, é mais uma classificação da imprensa. Ele não chegou exatamente a essa condição de Super El Niño, mas gerou uma série de problemas, né? A gente viu a tragédia no Rio Grande do Sul. Então, a volta do El Niño, ela sempre demanda esse preparo adicional por parte do governo federal, governos estaduais, municípios, porque ele realmente promove mudanças significativas. Ele traz muita chuva para a região sul, parte da região sudeste, leva secas para uma seca pronunciada tanto para o nordeste quanto para a Amazônia. A gente já teve situações onde rios amazônicos ficaram com nível muito baixo, então ele provoca mudanças bastante significativas. A gente não precisa ter um super El Niño para enfrentar esse tipo de problema. E, professor, o que esse super El Niño, nós poderemos ter esse ano, por exemplo? Dá para precisar quais são as chances de nós termos esse fenômeno? Não, ainda é cedo para se falar nisso, né? Porque, veja, há vários modelos climáticos que procuram dar essa previsão. No El Niño anterior, nessa época do ano, um pouco mais para frente, para o início do segundo semestre, já para o avanço do segundo semestre, a gente tinha muitos modelos que eram convergentes em apontar a mesma situação de comportamento do El Niño. O El Niño, fundamentalmente, só para recapitular, ele é um aquecimento das águas do Pacífico equatorial e isso, na verdade, funciona como um termômetro mostrando como está a circulação dos grandes ventos em todo o planeta. Esses modelos, eles eram mais convergentes para o El Niño anterior do que são nesse momento para o El Niño atual. Então, modelos que apresentavam uma situação parecida para o El Niño anterior, hoje são muito divergentes. Há modelos que indicam uma possibilidade do chamado Super El Niño, que é um aquecimento muito grande das águas do Pacífico, e há modelos que indicam uma situação mais comedida. Mesmo diante de uma situação comedida, a gente deve enfrentar problemas, infelizmente, porque o aquecimento das águas no oceano, não só no Pacífico, como no Atlântico, no mundo todo, é um fato e isso gera muita umidade no ar e pode gerar tempestades bastante significativas. Professor, e esse aquecimento dá para a gente quantificar em quantos graus essas águas ficam mais quentes? Então, é feita uma média de 30 anos das águas do Pacífico equatorial. E quando essa média fica, nos últimos 3 meses, acima de meio grau do padrão, já é caracterizado um El Niño. Quando fica abaixo de meio grau, é caracterizado La Niña. Então, é uma mudança aparentemente pequena, mas como envolve uma quantidade muito grande, né, um oceano, é o maior oceano que a gente tem, isso envolve um fluxo de energia bastante significativo. Então, o El Niño, o Super El Niño, ele tem sido considerado quando essa temperatura sobe além de 2,5 graus. É muita energia para aquecer o oceano acima da média, né?
Então, por isso que isso gera problemas no clima como um todo. E até, Estevam, eu gostaria de aproveitar e inverter um pouco a situação aqui. Eu sei que você é um grande especialista em vinhos. Opa. E eu tenho uma curiosidade em saber qual o efeito do El Niño na produção de vinhos lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Ajuda, atrapalha? Então, professora, as safras com El Niño, elas geralmente não são tão boas em termos de maturação fenólica das uvas, que é uma característica principal, quanto as safras com Laninha. Mas o El Niño ele não impacta de forma tão severa porque as chuvas caem agora mais ou menos nessa época do ano, né? Junho, julho, agosto, a temporada de chuva mais forte. E esse é um tempo que as videiras já estão dormindo, digamos assim, na safra de verão, que é a mais comum no Brasil ainda. Então é um período de dormência, não é um período que vai impactar na colheita e nem nada, sim no manejo. Exige um pouco mais de manejo no campo. Se não me engano, a safra de 2023, 2024 teve um trabalho muito árduo dos viticultores brasileiros para poder trazer um produto bom, a tecnologia ajuda muito isso nos dias de hoje, mas o Laninha, quando nós temos um calor mais seca no verão, aí pode chover no inverno, ter mais frio no inverno, não tem problema, mas quando a gente tem o Laninha, geralmente são as safras melhores, como foi o caso de 2020, 2026, agora também uma safra muito boa. Agora, se essa chuva chegar no verão, aí realmente atrapalha, né? Atrapalha, com certeza. Aí vai dar doença na uva, apodrece, fungo. Aí é uma trabalheira, não tem o que fazer. Professor Pedro Cortes, obrigado aí pela participação e obrigado pela pergunta aí, viu? Nós dois viemos do rádio, acho que esse bate-papo é sempre gostoso. É sempre bom e se deixar a gente fica até amanhã falando.